Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Nós estamos na página 66. Nós vamos ver esse primeiro tópico. A estrela sobe, os Estados Unidos da América. Acompanhe a minha leitura, tá, pessoal? Veja aqui, ó. A Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, foi economicamente vantajosa para os Estados Unidos. Durante e pós o conflito, o país forneceu alimentos e produtos industrializados de que necessitavam os aliados europeus. Como resultado, a economia do país cresceu, sobretudo os setores industriais e agropastoril. De devedores antes da guerra, os Estados Unidos transformaram-se em credores ao seu final, e na mais importante economia industrial do planeta. Em 1929, os Estados Unidos da América eram responsáveis por mais de 42% da produção de mercadorias do mundo. Os países europeus viviam o inverso dessa situação. A guerra sacrificou milhões de vidas e desestruturou a economia dos países envolvidos no conflito. Todos saíram economicamente enfraquecidos, com imensas dívidas e descontrole dos preços. Na Áustria, por exemplo, os preços subiram 14 mil vezes somente em 1922. Na Alemanha, um pouco de manteiga equivalia a sacos de dinheiro. Poupanças acumuladas ao longo de anos pela população desapareceram com a inflação. E, se o desemprego diminuía nos Estados Unidos, em torno de 4% apenas, nos pós-guerra, na Europa ele crescia vertiginosamente, oscilando entre 10% e 18%, de acordo com o país. Então, pessoal, aqui, né, nessa primeira parte, fala do resultado do pós-guerra, tá? Os Estados Unidos saem fortalecidos de uma situação que era devedor antes da guerra para uma situação de credor, tá? Até a indústria de cinema, que antes era na Europa, se transferiu para os Estados Unidos, né? Como a gente vai ver ainda nas próximas aulas. Aqui diz que 42% da produção mundial era americana, quase a metade. Isso é muito, pessoal. Enquanto os países europeus, independente dele, né, se ele era vitorioso ou perdedor durante a guerra, a situação não era das melhores. Imagine na Alemanha, por exemplo, que foi um país, né, que saiu derrotado da guerra e teve que arcar com as despesas da guerra. Então, tá? Essa primeira situação é essa, né? Os Estados Unidos saem fortalecidos da guerra e os países europeus enfraquecidos. Certo? Vamos continuar. Olha aqui, ó. Os anos de 1920. Prosperidade e problemas, tá? Então a gente vai ver primeiro a prosperidade, depois os problemas. Desde o século XIX, os Estados Unidos atraíram muitos imigrantes, sobretudo europeus, motivados pela oportunidade de um país em acelerado crescimento econômico. Cerca de 33 milhões de europeus, britânicos, irlandeses, poloneses, alemães, italianos, entre outros, desembarcaram nos portos estadunidenses entre 1820, né, ainda no século XIX, e 1930, já no século XX. Tratava-se de uma importante e farta força de trabalho que contribuiu para o crescimento econômico do país. Então, pessoal, aqui é a imagem, né, de desembarque de imigrantes europeus nos Estados Unidos, tá? No final do século XIX para o início do século XX. Veja aqui, ó. Imigrantes desembarcam na ilha de Illes em 1905. A ilha localizava-se na frente da cidade de Nova York. Era destinado a recebê-los.
Certo, vamos continuar. Enquanto assumiu o cenário internacional o papel de primeira grandeza, com uma economia em grande expansão, internamente os Estados Unidos enfrentavam alguns problemas. Em 1918, o Congresso aprovou uma lei que impedia a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas em todo o país. A Lei Seca, como ficou conhecida, enquadrava-se no processo, já em curso de disciplinar o trabalhador, e vinha ao encontro de forte onda puritanismo que se alastraram no país. Contudo, ao contrário do que se esperava, a lei resultou em corrupção, violência e expansão do crime organizado. Bom, pessoal, aqui fala de uma onda puritanista, né? Puritano, que é a religião protestante, né? Conservadoras, né? Então, essa onda puritanista enquadrou bebidas alcoólicas, né? E a produção sendo proibido, tá? Tanto a produção como a comercialização. Qual foi o resultado dessa lei, chamada Lei Seca? Foi o contrabando, tá? E a máfia assumindo esse papel. Não se pode combater a bebida alcoólica, por exemplo, proibindo, tá? Porque os traficantes, né, vão começar a atuar, tá? E eles vão fazer o tráfico de bebidas alcoólicas, né? E o crime organizado vai crescer, tá certo? Vamos virar a página. Certo, pessoal? Já estamos na página 67. Veja aqui, ó. Nessa época, a Ku Klux Klan, KKK, organização racista que se originou no sul dos Estados Unidos, no pós-guerra de secessão, ressurgiu com força e com a adesão de mais variados segmentos da sociedade. Estimava-se que cerca de 15% da população estadunidense engrossou nas suas fileiras. Nas décadas de 1920, a Ku Klux Klan se espalhou pelo país, além de perseguir, veja aí, ó, afro-americano, passou a mover campanhas contra os imigrantes, judeus e comunistas. Também a população católica, tá, pessoal? Nos Estados Unidos também foram perseguidos, tá? Já que o catolicismo é minoria nos Estados Unidos. Ampliava-se a xenofobia, baseado em um radicalismo radical, puritano e nacionalista, tá? É algo semelhante ao fascismo, que aí nós vamos ver nesse capítulo. Olha aqui, ó. O Congresso americano aí, ao fundo. Olha aí como os membros da Ku Klux Klan se vestem nas suas fileiras, né, organizacionais. Veja aí, ó. Parada dos membros da Ku Klux Klan na Avenida Pensilvânia, em Washington, 19 de agosto de 1925. Veja aqui, ó. Intolerância. A intolerância nos Estados Unidos atingiu outras esferas na sociedade. Um exemplo é o julgamento do professor John Scopes por ensinar a teoria de Charles Darwin sobre a origem do ser humano, considerado anticristão. Outro exemplo ocorreu 2 anos depois, em 1927, quando os imigrantes italianos Sacco e Vanzetti, acusados de assassinato, foram condenados à morte na cadeira elétrica. Os dois eram anarquistas, o que fez presumir que a condenação de ambos derivou da intolerância política e não racial. Tá? Então esses dois personagens foram mortos na cadeira elétrica, tá? Mas que se mostrou um processo fraudado. Tá? Então eles foram mortos com base num processo racista. Tá bom? Então, pessoal, vamos estudar, tá bom? E até mais.